em nenhum aspecto. Vamos ao texto, abra aí no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Continuaremos hoje aqui a partir do capítulo 2. Capítulo 1 encerramos semana passada e agora daremos sequência aqui na mensagem expositiva de Hebreus. Amados, mensagem expositiva sequencial, ela exige algo de nós. Frequência. Frequência e constância. Se você não estiver frequentemente nos cultos e perder alguma mensagem, certamente você ficará, não situado, digamos assim, ao texto. Você vai ficar meio aéreo aí em toda exposição. Tá? Então é necessário constância, comprometimento com o texto. Tá? E principalmente com a sua vida espiritual, né? Porque o texto fala aos nossos corações e nos santifica. Hoje estamos aqui no capítulo 2 e eu vou tratar apenas de 4 versos, do 1 ao 4, tá bom? Que é a introdução do capítulo 2. E vamos ver que ele está em total consonância aqui, harmonia com o capítulo 1, sobre a intenção que o autor tem. Então, capítulo 2 de Hebreus, verso 1 ao 4, primeira leitura que eu faço aqui é na versão King James, que diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Verso 2: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Verso 3: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram. Verso 4: Deus também lhes foi por testemunha, com sinais, maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Até aqui. Vamos orar? Como eu disse, irmãos, sobre o comprometimento da sua parte na exposição do texto, estar aqui na igreja, agora é necessário você também pedir ao Espírito Santo que ele lhe comunique essas palavras e que lhe faça sentido. A santificação ela é mediante a palavra. Cristo disse isso na oração sacerdotal: santifica-os na sua palavra. E aqui estamos mediante sua palavra, diante dela, a qual já foi lida e agora será explicada e aplicada a cada um de nós. Sem o Espírito Santo, amados, é em vão. Então que você peça isso a Ele e que você esteja atento à sua palavra. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez recorremos ao Senhor, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, ao único Deus, eterno, imortal, poderoso, que neste momento, Senhor, a qual estamos aqui ouvindo da Tua sagrada palavra, das sagradas Escrituras, que isso, Deus, venha a nos alimentar, que isso venha a nos corrigir, que isso venha a despertar em nós, Deus, temor, reverência, tudo aquilo que precisamos fazer, Deus, como nos portar, está aqui neste livro, está aqui nestas palavras, mas são apenas palavras, se o Teu Espírito Santo não trazer isso aos nossos corações. Eu te peço, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Espírito Santo venha nos santificar, venha edificar a Sua igreja mais uma vez. Nos ajude, Pai. Nos encaminhe, nos conforme à imagem de Cristo, pois somos pecadores e miseráveis, somos falíveis, errantes, e certamente, Deus, necessitamos da palavra, da Tua exortação e da santificação. A Sua igreja necessita.
Então venha nos ajudar, Pai. Que este pregador, Pai de amor, seja fiel ao que o Senhor tem comunicado à igreja, comunicado, Senhor Deus, através da palavra, que eu não fale nada por mim mesmo, mas seja totalmente escravo das Escrituras, escravo do Teu poder e da Tua fidelidade. Que o Senhor me ajude e ajude a sua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Hebreus, apenas contextualizando, talvez você tenha perdido aí as primeiras pregações. O autor de Hebreus não é identificado. O autor de Hebreus não sabemos ao certo quem é, mas temos alguns indícios, como veremos hoje, de que não é os apóstolos. Não é nenhum dos apóstolos. Tá? É uma geração posterior à dos apóstolos. E ele escreve a uma raça, a um grupo chamado hebreus. Ou seja, os hebreus são os israelitas, os judeus. E por característica dos judeus nós sabemos algumas coisas. Porque a Bíblia foi guardada, foi preservada, certamente por Deus, mas confiada a um povo em específico, chamado os judeus, ou hebreus. Eles foram os responsáveis em guardar a palavra, desde o Antigo Testamento. Foram esses hebreus que receberam a lei. E os mesmos hebreus que estiveram no Antigo Testamento, ou seja, a Antiga Aliança, onde Deus administrou aquele período de uma forma bem específica. Ou seja, a carta é para essas pessoas habituadas com salmos, com sacrifícios, com a lei, Moisés, Abraão, um povo muito apegado a esse tipo de administração. E o que o autor aos Hebreus tem por intenção? Trazer uma mensagem cristocêntrica. Ele precisa trazer a consciência dessas pessoas de que a antiga aliança passou e se iniciou uma nova aliança, administrada não com base em sacrifícios, com dias, cerimônias, e agora sim pelo sangue, pela pessoa de Cristo. Este é o mediador da nova aliança. Este é quem agora oferece salvação, e sempre foi ele. Porque no Antigo Testamento tudo apontava para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A intenção dele é essa. Então você vai perceber, como vimos no capítulo 1, ele fazendo comparativos entre os anjos e Cristo. Por que ele utiliza os anjos? Porque os judeus tinham um forte costume, uma interpretação da lei de que ela foi entregue pelos anjos no Monte Sinai. Veremos isso hoje. Então, olhe só a intenção do autor aos Hebreus. Falar que Cristo é superior aos anjos, porque um judeu tinha muito apreço, um judeu tinha muito zelo pela lei. Aquilo era algo muito sagrado para ele. Logo, o anjo é aquele mediador que trouxe a lei. E o que o autor de Hebreus faz? Porém, apresenta um mediador que é superior aos anjos, que o evangelho que ele traz é superior à lei, e é através deste evangelho que ele oferece salvação. É isso que ele tem em mente, é isso que ele deseja nos falar. E as ligações do capítulo 1 com o capítulo 2 é no que se segue. Entre o primeiro e o segundo capítulo estão as referências diretas e indiretas do autor ao triplo ofício de Cristo. Veja como ele foca nisto. Ele fala sobre o profeta, o ofício de profeta que está em Cristo. Ele fala sobre o seu sacerdócio e ele fala sobre o seu reinado. Então, profeta, sacerdote e rei. Isso é o foco e a interligação entre os dois capítulos iniciais deste livro. No primeiro capítulo, o escritor descreve o Filho como uma pessoa por meio de quem Deus falou profeticamente. Veja o verso 2. Falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Capítulo 1, verso 2. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Qual que é o ofício? Profeta. O que comunicou a mensagem. Falou-nos nestes dias, ou seja, não fala mediante a lei para a salvação. Nunca foi assim. Mas fala mediante Cristo. A lei serviu para apontar para Cristo, para ser o tutor, o aio, como vimos em Gálatas. O sumo sacerdote,
ele diz também que providenciou a purificação dos pecados. Quem fazia isso no Antigo Testamento? Os sacerdotes, quando recebiam o sacrifício. No verso 3, veja só, o qual sendo o resplendor da glória do Pai e a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sacerdócio, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E essa é a parte do reinado, no próprio verso 3. Então perceba a intenção. O desafio, amado, de todo o livro da Bíblia que você ler é identificar a intenção do autor. O que ele tem por objetivo a escrever. E isso vai te fixar ao texto e não vai permitir que você crie fábulas da sua cabeça. A ênfase no Senhor Jesus, é claro. O autor continua agora no capítulo 2 com essa ênfase. No segundo capítulo ele descreve Cristo como Senhor, como profeta, que anuncia a salvação. No verso 3 do capítulo 2, sumo sacerdote no serviço a Deus. Verso 17. No capítulo 1, o autor apresenta Jesus como filho. No capítulo seguinte, ele refere-se a Cristo como Senhor e Jesus. E são duas coisas distintas, tá, irmãos? Jesus é Senhor e Salvador. São duas coisas distintas. Mas claro que as duas se completam. Porém, muitas pessoas, principalmente os antinomianos, eles acham que apenas a salvação está em jogo. Mas não tem como Cristo ser o seu Salvador, sendo que ele não é o seu Senhor. E senhorio implica em obediência, em ouvir a sua voz, conhecer a sua voz e andar como ele andou. Assim como cantamos no Salmo 142, Davi. Olhei à minha destra, não vi ninguém. Mas quem conduziu Davi naquela conduta? A retidão do Espírito de Deus. Um capítulo, agora, que vai focar na vida prática. Por toda a sua epístola, o escritor vai fazer isso, irmãos. Ele vai entrelaçar ensino com exortação. E vocês viram que o capítulo 1 foi totalmente destacado para ensino, comparações, contrastes. Agora ele vai trazer exortações em cima daquilo que ele passou. O autor explica e destaca a superioridade do filho ainda, e a importância deste capítulo numa maneira prática e singular. Na exortação ele revela-se como pastor amável e cuidadoso, que procura o bem-estar espiritual de todos que leem e ouvem as palavras dessa epístola. Então hoje nós veremos uma exortação. O título aqui da minha mensagem hoje, amados, é a exortação à fidelidade, ao filho e à sua mensagem. Então vai ser uma exortação que nos chama a atenção à fidelidade ao filho e principalmente a sua mensagem, aquilo que ele ensina. A mensagem que o autor de Hebreus tem em mente aqui é ressaltar a importância do evangelho da salvação. Coisa que hoje, nos nossos dias, é totalmente negligenciada. Totalmente abandonada. As pessoas tratam o evangelho como qualquer tipo de trapo de imundícia. As pessoas não dão valor para aquilo que temos. As pessoas não dão valor para a sua palavra. Para nada. E isso se reflete na reverência das pessoas dentro do culto, dentro das igrejas. Uma pessoa que não se porta adequadamente na igreja, ela não teme, não dá valor ao evangelho e à palavra de Cristo. Esteja certo disso. E o que ele vai exortar? Justamente a isso. Sobre as terríveis consequências de rejeitar a sua palavra. Pois é superior. É uma mensagem de Cristo que é superior à mensagem entregue pelos anjos no Sinai. Tendo em vista que o próprio Filho os entregou aos homens. E superioridade e importância estão destacados no capítulo 2. Superioridade em conexão com o capítulo 1 e importância. Então não adianta ele ser apenas o importante, o superior,
o sublime, sendo que nós se relacionamos com ele como se fosse um qualquer. Então veja, quando falamos de Cristo, estamos falando de rei, estamos falando de sacerdócio, porque expia os nossos pecados. Estamos falando, amados, do profeta que nos ensina. Então é com base nisso que eu convido você a entrar no texto. A partir de agora utilizarei aqui a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Tá? Portanto, diz o texto, no verso 1, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A King James traz algo, eu prefiro essa versão, esse verso na King James que fala, portanto, convém nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Quando ele fala de zelo, quando ele fala de diligência, ele está falando de apreço, ele está falando de cuidado, ele está falando de amor, ele está falando de um sentimento. Lembra quando o apóstolo Paulo diz que entre os fariseus ele era o mais zeloso? Ninguém se comparava a ele quanto ao zelo da lei. O que isso significa? Que ele era a pessoa que mais se importava, que mais atento estava a todas as prescrições, todos os ditames da lei como um fariseu. Ninguém se comparava a ele. O que o autor de Hebreus diz? Para nós sermos zelosos, diligentes com as coisas que temos ouvido. Nesse versículo, amados, o autor nos lembra que recebemos uma descrição da superioridade e da grandeza de Cristo, correto? No capítulo 1. Isso foi muito bem enfatizado pelo autor. E, portanto, devemos escutar o que ele diz. Pois quanto mais alta a posição de uma pessoa, maior a autoridade que ela exerce. Vou repetir. Pois quanto mais alta a posição de uma pessoa, maior a autoridade que ela exerce. Maior responsabilidade, maior governabilidade. É onde Cristo está assentado. Qual que é o ponto aonde Cristo está? Qual é a sua autoridade? Qual é a sua magnificência? Qual é o seu reinado? Porque se a frase diz, quanto mais alta a posição de uma pessoa, maior a autoridade que ela exerce, eu penso, aonde que Cristo está? É proporcional. Quanto mais poder, quanto mais alta posição, maior responsabilidade. E maior autoridade. E mais ela exige a atenção dos ouvintes. Ainda mais quando a palavra de Deus nos diz, no nosso âmbito, que toda autoridade instituída, ela provém de Deus. Superioridade é destacada aqui pelo autor. Uma diferença, amado, então, que ele nos coloca aqui entre ouvir e escutar. Porque, amados, temos que perceber algo. A pessoa que está no poder, isso falando em termos literais, falando em termos da nossa vivência, seja quem for, o seu pai, a sua mãe, por exemplo. Vamos falar de algo que é comum entre nós, porque todos nós temos pai e mãe. Uns vivos, outros não. Porém, todos nós temos um pai, temos uma mãe. Essa é a primeira autoridade colocada sobre as nossas vidas, indiferentemente de quem seja. Ah, mas é um ímpio. É a autoridade que Deus instituiu sobre sua vida. Mulheres casadas, seus maridos. São as autoridades instituídas por Deus para te governar. É o teu marido que te governa. Você deve sujeição ao seu marido. E o marido? Para Cristo. Tudo que ele fizer, seja relaxadamente, sem zelo, sem compromisso, ele prestará contas diretamente para Cristo. Porque Cristo é a cabeça do marido e o marido é a cabeça da esposa. As pessoas não entendem, irmãos. As pessoas perderam o senso de o que é a autoridade sobre sua vida. E isso se diz muito
pela autoridade que você não reconhece em Cristo. Porque toda autoridade, todo senso de superioridade vem dele. Não adianta você querer me dizer, eu respeito e ouço a Cristo, mas desrespeito a minha mãe e desrespeito o meu marido. Você é um mentiroso. Ou uma mentirosa. Porque não existe sujeição, submissão que não seja no Senhor. Leia Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. A sujeição da mulher ao marido é no Senhor. Por quê? Porque a sujeição do marido está relacionada a Cristo. E os filhos, Efésios capítulo 6, obedeçam no Senhor. Não existe desassociação de respeito à autoridade fora de Cristo. Ou seja, se eu desrespeito meu pai, minha mãe, meu marido, meu chefe, como será que você se relaciona com Cristo? A lógica é simples. E não é lógica humana. É o que o texto, é o que a Bíblia nos fornece. E a exortação do autor aos Hebreus é justamente isso. Reconhecer a superioridade de Cristo, que foi dito no capítulo 1. E o que vem após isso? Não só reconhecer, mas se atentar ao que ele diz e ao que ele nos instrui. Não existe amor apartado da obediência. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Que a palavra é guardada no seu coração. O autor é bem claro, convém nos atentar com mais diligência. E quando ele fala com mais, irmãos, é claro que se a prioridade da nossa vida é Cristo como salvos, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, eu devo com diligência, com zelo, atentar ainda mais para as coisas que ele me mostra. Como você tem se relacionado com a sua palavra e com as suas ordenanças? Qual que é o nível de diligência que você tem com a palavra de Deus? Com as suas ordens? Com os seus preceitos, com as suas ordenanças? Será que realmente você reconhece Ele como superioridade na sua vida? Porque veja, preste atenção numa coisa, meu amado. Por mais que você destrate de Cristo, por mais que a sua conduta para com Ele seja de qualquer jeito, Ele permanece sendo quem Ele é. E talvez o dia que você venha reconhecer Ele como Rei, seja tarde demais. Porque uma coisa é certa, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Senhor implica em quê? Em governabilidade. Implica em quê? Em autoridade. Você pode viver do jeito que você quiser, meu amigo. Isso não vai mudar o fato de quem Ele é e do que Ele fez. Como você se relaciona com Cristo? Eu conheço pessoas que lê a palavra no vaso, no banheiro. Dormindo, deitado. É assim? É assim que você estuda na sua faculdade? Levar uma cama para colocar no meio da sala de aula na faculdade, é assim que você vai fazer lá? O professor vai permitir isso? Quando você vai num tribunal de justiça, você entra lá de regata, de chinelo? Você pode falar de qualquer forma com o juiz? Qual é a mais alta autoridade que existe e sempre irá existir? Será que você se porta adequadamente para com o seu Salvador e Senhor? Chegar atrasado no culto, permanecer no culto com atitude despretensiosa, cutucando o nariz, bocejando, tipo, nossa, que cansaço, né? Não deveria nem estar aqui, deveria estar dormindo. Isso é atitude de reverência diante da mais alta. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos?
Nós temos um encontro marcado aqui para quem? Estamos reunindo aqui fazendo o quê? Louvar ao Senhor. Já pensou? Era qualquer um, por exemplo, com um exemplo, Anemias, que era o copeiro do rei. Correto? Era qualquer um que era copeiro? Tinha que ser um homem da mais alta confiança. Porque servia ao rei na proximidade. Eu estou aqui, louvando, me preparando. Eu, como preparar a mensagem, o responsável em falar sobre ele, como que eu devo me portar? Amado, os 30 minutos que separamos antes do culto, ele não é alegoria. Ele não é sem valor. Se você entendesse quem realmente é Cristo, você não viria cultuar a ele de qualquer forma. De maneira alguma. As pessoas perderam o senso de reverência. As pessoas perderam o senso de superioridade de Cristo. Tratam ele como se fosse seu amigo do colegial. Ele não é seu amigo do colegial. Ele é rei. Ele é Senhor do universo. E as pessoas não entendem isso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Uma diferença em ouvir e escutar. Tratar com diligência. Vamos lá. Obviamente, a recusa em prestar atenção à palavra, comunicada por ele, tem consequências danosas. E é isso que ele vai destacar. Que podem levar a pessoa à ruína. A diferença entre ouvir e escutar pode ser crítica. Ouvir significa meramente perceber com sons que não requerem ou nem geram necessariamente uma ação. Sabe quando você senta assim, você vai numa palestra, e talvez hoje seja a sua palestra, né? Aí você fica... O seu ouvido, seus tímpanos está recebendo as vibrações. Ou seja, você está aqui somente para testar os seus sentidos. Agora, outra coisa, outra situação é você realmente escutar. Não ouvir apenas, mas escutar. Escutar significa prestar cuidadosa atenção aos sons que entram no ouvido e que evocam resultados positivos. Por que eu estou dando ênfase aqui no culto que nós fazemos? Qual que é o meio de graça que ele comprou com seu sangue para que nós pudéssemos nos reunir e receber o alimento para nossas almas? Então eu não estou forçando o texto. É a simples lógica do que a Bíblia nos fornece. Como que eu trato? Eu não sei quem postou. Acho que fui eu mesmo, né? Acho que fui eu mesmo, nem lembro. Né? Se você tem dificuldade de vir na igreja, se você não se preocupa em vir à igreja, o que te garante que você vai para o céu? Que matemática é essa? Que sintonia existe nisso? Amados, não podemos ser apenas ouvintes. Não podemos ser apenas pessoas que vêm ao culto e ficam testando os sentidos. Aí testa o sentido também, né, do cansaço, do sono, de todos que o ser humano tem, né? Amado, isso aqui não é uma palestra. Isso aqui não se assemelha a nada do que você faz aí fora. Nada. Você deveria tratar esses momentos que nós temos pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Porque muito do que se faz quando o povo de Deus se reúne numa igreja é pecar contra ele, cultuando ele. Já pensou nisso? Estamos aqui reunidos, até cantamos, né? Nós estamos aqui louvando a Deus e pecando muito, Senhor. Pecando, pecando, pecando. Não dando atenção à sua palavra.
fazendo de tudo, pensando em tudo, na hora do culto, menos no Senhor. Canta e nem sabe o que está cantando. Nem se atenta para as palavras que está pronunciando. Viemos fazer o quê? O autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores a prestarem atenção com zelo, diligência ao que ele fala. Isso é na sua casa, quando você vai estudar a palavra. Isso é na igreja, principalmente aqui, porque é um culto a ele, solene. Então, o que estamos fazendo, irmãos? E ele continua: para que em tempo algum nos desviemos delas, ou conforme a versão King James, deixemos a escapar. Isso aqui é muito perigoso. O autor de Hebreus diz que nós, incluindo, ele se inclui, perceba, né? Para que em tempo algum nos desviemos. Ele se inclui, e todos nós estamos incluídos. Devemos direcionar nossa mente para ouvir atentamente a mensagem divina. As palavras podem não sair imediatamente da mente de alguém por causa da preguiça e da falha em prestar atenção. No entanto, há sempre o perigo de que as palavras caiam em desuso. E geralmente uma coisa leva a outra. Porque se eu não dou muita atenção, logo cai em desuso. Moisés ensinou o povo de Israel o seu credo, que existe apenas um Deus, e também os 10 mandamentos, para serem gravados. Olhe, por exemplo, o que ele escreve em Deuteronômio 6, versos 7 a 9, e veja se está em sintonia com o que no Novo Testamento, na nova administração, o autor de Hebreus nos ensina. Veja só. Ensine-as com persistência. Sobre o que ele está falando? Sobre a lei, sobre a palavra. A seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Sentado, não fazer nada. Em vez de pegar o controle e ligar a televisão, vai fazer o quê? Falar da palavra de Deus. Com o seu filho, com o seu marido. Quando estiver andando pelo caminho, está no carro vindo com a esposa, com os filhos, vai falar sobre o quê? Palavra de Deus. Quando se deitar e quando se levantar. Quando se deitar e quando se levantar. Quando estiver andando, quando estiver sentado. Todo momento. Qual que é o palavreado do cristão? O que deve permear os pensamentos do cristão? A moda? A tendência? O carro do ano que lançou? É isso que tem que estar impregnado na sua mente, no seu coração? O aumento do seu trabalho? A roupa do seu filho? A escola onde ele vai estudar? O que tem que estar permeado, impregnado em você, meu querido? Olha o verso 8, passa aí. Amarre-as. O quê? Palavra. Como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você deve, amado, ter versículos gravados. Aonde você for, você deve estar lembrando. Qual que é a intenção de Moisés aqui? A nossa vida tem que estar totalmente rodeada, diligentemente da palavra de Deus. Você pode, nossa, que absurdo colocar a palavra no... Ele sabe, Deus que entregou a palavra santa, ele sabe muito bem quem é o público-alvo, irmão. Ele sabe muito bem qual que é a nossa tendência a se desviar disso. E qual é o caminho, como dizem Provérbios? Guardar a palavra no coração para não desviar, para não pecar contra ti. E como que eu faço isso? Depende do Espírito Santo. Mas para que ele age, irmãos, nós sabemos que temos que estar com contato a isso. Santifica-os na palavra. Deve estar em todo momento. Deve estar em cima da porta, deve estar na geladeira, deve estar no seu armário. Em todos os lugares deve ter versículos bíblicos.
as promessas de Cristo, as ordenanças, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão visíveis na sua casa. Você vai fazer um quadro dos 10 mandamentos. Colocá-lo lá com letras garrafais, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento. A palavra de Deus deve estar constantemente em nós. Constantemente. Para quê? É o que diz Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Para isso, amado. Esse é o sentido do autor de Hebreus, é isso que ele deseja nos passar. É a pessoa de seu autor que enobrece a doutrina. O escritor agora esclarece o que havia proposto previamente, com o intuito de comparar Cristo com os anjos. A saber, conceder a esta doutrina uma suprema autoridade. Se a lei que foi transmitida pelo ministério dos anjos não podia ser recebida com desdém, e a transgressão da mesma era visitada com severíssimos castigos, o que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Foram poupados? Alguém foi poupado? Amados, quem dirá agora? O que será, pergunta ele, daqueles que desprezam o evangelho, cujo autor é o Filho de Deus? Veja o verso 2. É onde fica mais enfático isso. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Aqui não está falando do evangelho. Aqui o sujeito aqui é a palavra comunicada pelos anjos. E ele tem em mente o que? Falar da lei. E nós sabemos que o evangelho é superior à lei. Porque a lei conduziu até o evangelho de Cristo. Mas mesmo a lei, entregue pelos anjos, permaneceu firme. E toda transgressão a ela e desobediência recebeu o quê? Justa retribuição. Isso aqui é para você, o autor, o que ele tem em mente? Vamos lá. Vamos tentar pegar a lógica do autor aqui. Ele está falando, se a lei que foi recebida pelos anjos, que vocês tanto citam, que vocês constantemente estão lendo, os escribas, os fariseus, se aquela, quando foi desrespeitada, desobedecida, Deus agiu de que forma? Punindo. Ele quer que nós pensemos o que será se desrespeitamos ou até mesmo invalidamos com a nossa conduta o evangelho glorioso de Cristo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a expressão, a mensagem comunicada por meio de anjos, refere-se à lei. Com base em quê? Deuteronômio 33:2, veja só. Tem algumas passagens que diz isso. Ele diz, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã. Veio com miríades de santos. Dependendo da tradução que você pegar, isso aqui vai estar anjos. Tá? Desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. No Novo Testamento, temos o relato de Estevão. No capítulo 7, verso 53, veja só o que Estevão diz. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos. Tá? E também o próprio Paulo em Gálatas 3,19, a qual já trabalhamos aqui. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, tá? Pela mão de um mediador. Então os anjos têm essa função de mediação. E era claro que para os judeus, os hebreus, essa instrumentalidade dos anjos era bem visível quanto à lei. E ele diz que esta entregue pelos anjos, o que fala? Permaneceu firme.
inabalável. Conservou, ele quer dizer que conservou o seu valor. Porquanto Deus autenticara com sua fidelidade. Isso se faz a mais evidente luz das suas transgressões. Por quê? Já que ninguém jamais desconsiderou a lei e permaneceu impune. Ninguém. Essa firmeza revela a sua autoridade e a sentença adicional que virá na continuação. Transgressões, irmãos, pecados, transgredir a lei deve ser tomada como uma ação explicativa sobre o peso que existe nela. Se fosse algo assim, irmãos, estamos falando só da lei, tá? Eu quero que você olhe para a lei segundo a autoridade dos anjos, segundo o que ela foi e teve serventia. Como Deus tratou a sua própria lei? Quem transgrediu, punição, castigo, morte. Ou seja, se a forma como Deus tratou o descumprimento da lei foi castigo e morte, isso nos exemplifica o quê? O rigor e a seriedade que isso tem. Amados, já que a doutrina pela qual Deus se revela vingador, você já viu Deus se vingando no Antigo Testamento? Constantemente. Constantemente. Com certeza não é fútil a sua lei, a sua palavra, e muito menos ineficaz. E o autor de Hebreus continua dizendo, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ele afirma isso. A mensagem entregue pelos anjos, ou seja, a lei. O Antigo Testamento fornece vários exemplos que mostram que toda violação, desobediência recebeu seu justo castigo. Em vez de mencionar exemplos específicos da história do Antigo Testamento, o autor de Hebreus enfatiza o princípio de que transgredir a lei divina resulta em justa retribuição. Toda violação é maligna. Cada ato de desobediência é uma afronta de Deus. A Deus, perdão. O que aconteceu com Jerusalém, irmãos? Na época de Jeremias, Isaías. Quantos exílios eles passaram? Quantas mortes? Quantas mortes? O vale de Rimon, ou Guiena, que era um local fora das muralhas de Jerusalém, o que eles faziam lá? Jogavam os dejetos dos sacrifícios, as vísceras, e ali eles colocavam fogo constantemente, tanto que é utilizado o Guiena para ilustrar o inferno, tá? Jesus, inclusive, fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer, amados, que quando Jerusalém foi desolada, quando ela foi invadida pelos assírios, pelos babilônios, aquilo se transformou um vale da Guiena. Leia Jeremias. Leia onde as mães comiam seus próprios filhos. A fome era tão grande. Mas o que era isso? Punição e castigo de Deus. Por quê? Porque eles não obedeciam a sua palavra. Ezequiel, ele vai dizer, você é como um sino. Você fica aí falando, e ninguém presta atenção. Já leram isso? E Ezequiel? Já leram isso? Será que assemelha com o nosso tempo, irmãos? Será que se assemelha? Amados, se as pessoas dessem importância para a palavra de Deus, seria totalmente diferente a nossa conduta. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A lei e o evangelho, amados, o que ele tem aqui por intenção é ressaltar a importância do evangelho. Porque o evangelho é de maior importância do que a palavra falada pelos anjos. E é por isso que ele enfatizou o contraste entre Cristo e os anjos. Entenderam no capítulo 1? Para agora falar sobre o ensino. A prática do que recebemos. Porque ele está vivendo num tempo após a plenitude dos tempos. Após a vinda de Cristo. Cristo já havia morrido na cruz. O evangelho já havia sido anunciado. E agora ele fala, quem é superior, os anjos ou Jesus? Jesus.
que os anjos ensinou a lei? Antiga aliança. E Jesus? O Evangelho. Nova aliança. Quem é superior? Cristo. E se a lei, que digamos assim, que era inferior ao Evangelho, foi punido, as pessoas que desrespeitaram foram punidas, quem dirá no Evangelho, irmãos? Quem dirá? Na mensagem entregue pela boca do Filho de Deus, que veio. Você já parou para refletir, irmãos? Eu constantemente fico pensando em Cristo. Hoje mesmo estava lá, passei a manhã inteira, cheguei 7 horas da manhã numa clínica, fui sair 11 horas da manhã, fazendo exames e ficava numa cadeira lá. A enfermeira falou, aqui é o cantinho da reflexão. Né? Aí eu ficava lá pensando, e eu pensando em Cristo, e pensando, e refletindo de tamanho ato, e já com essa palavra na cabeça também, e já assimilando tudo. Ele tomou a forma de servo, ele veio, irmãos, anunciar a mensagem da salvação em pessoa, ser um mediador, ele se fazer igual a nós, ser tentado em tudo que nós somos tentados, ele se demonstrar como igual a nós, o representante dos homens, ele falar abertamente, creiam em mim, eu vim aqui pelo resgate de muitos, e ele não só falou, mas como entregou voluntariamente a sua vida, rendeu o seu espírito, as pessoas viram, a história comprova, a arqueologia comprova, para quê? Para as pessoas, evangelho, já ouvi falar. Essas pessoas, irmãos, não será poupado o sangue dessas pessoas. Essas pessoas serão punidas, e eu oro, amado, para que você não seja uma dessas pessoas. Porque você pode muito bem estar numa igreja ouvindo, só ouvindo. E desprezando o evangelho que ele veio anunciar. Amados, olhe para o texto e reflita. Olhe para o texto e veja palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Mas então existe, amados, diferenciação entre a lei e o evangelho? Cuidado com essa análise, porque ambas procedem de Deus. A única diferenciação que nós colocamos é que a lei foi feita para Cristo no evangelho. Tudo que veio antes dele foi para ele. Mas ambas vêm de Deus. Por isso que a tratativa sempre será correlata ou superior. Ele deve ser sempre ouvido. Toda a palavra de Deus sempre ouvida com a mesma atenção. Sempre que ele fala, sempre que ele se manifesta com mais plenitude, tanto mais reverência e mais desejo de obedecer a sua revelação. Porque talvez, por falar que o evangelho é superior, irmãos, você comece a desprezar o que está na lei, o que está no Antigo Testamento. E isso é um erro. Isso é algo gravíssimo que você não pode fazer. Ambas provêm de Deus. Mas, amados, o que se manifestou na plenitude dos tempos, você deve dar uma atenção ainda maior. Ainda maior. Verso 3. Aqui é para ficar claro. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos por partes. Como esperamos nós, diz o autor a Hebreus, se não atentarmos para uma tão grande, percebe a ênfase que ele dá? Tão grande salvação. Se a lei entregue pelos anjos teve punição, como escaparemos nós?
deste evangelho, desta mensagem de tão grande salvação. Amados, a palavra-chave nessa sentença é salvação. O termo já foi usado no verso 14 do capítulo 1. E o valor da salvação não deve ser nunca diminuído ou subestimado. Pois seu preço foi o sofrimento e a morte de Jesus. É isso que é salvação. O intermédio de Cristo. Ele é chamado de o autor da salvação, que conduz muitos filhos à glória. Verso 10 do mesmo capítulo, do 10. Olha só, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, tornar o capitão da salvação deles perfeito, através dos sofrimentos. Dos sofrimentos. Portanto, a salvação do crente é imensuravelmente grande. Você é salvo? Por isso, amado, as pessoas não entendem. Eu tenho feito isso com as pessoas que estão desejando se batizar faz uns 10 meses já. Uns 10 meses e pela batida que vai continuar. Você crê em Cristo? Aí sabe aquele apático, sim? Sabe aquela convicção? É. Amados, você acha que tão grande salvação deve ser respondido com um tímido, um acanhado? É? Se te perguntar, você crê em Cristo? Qual deve ser a sua resposta? O seu coração deve explodir num enfático, num energético, com certeza, porque o meu Redentor vive, Ele reina, Ele governa, Ele sustenta tudo e todos pelo poder da sua palavra. Ele se fez carne, Ele morreu, Ele levou os meus pecados sem eu merecer nada, porque eu sou um miserável pecador. E se eu o amo, é porque Ele me amou primeiro. Como que eu vou dizer? Acho que sim. É tão grande salvação, irmãos. E o tema e o que o autor de Hebreus quer enfatizar é isso. O peso, a importância tanto da mensagem da salvação, que se chama Evangelho, quanto a própria salvação, que é firmada na pessoa de Cristo. Não é qualquer um, não é qualquer mensagem, não é qualquer sacrifício, não é como te ensinaram. Jesus morreu pelos seus pecados, é tão simples. Não é isso, não é isso. É o maior ato da vida, é o maior ato de amor, é o mais alto, sublime gesto, é o Deus, é o Logos que se fez carne. Não é qualquer coisa. Seu coração deve explodir quando falar de Jesus. Seu coração deve queimar. Quantas vezes, irmãos, as pessoas dizem, nossa, por que você chora na mensagem? Como que eu vou me conter, irmãos? As pessoas acham que às vezes eu faço teatro aqui, irmãos. Não é, irmão. É que isso que eu falo, se você me pedir para falar de futebol, eu não vou conseguir falar dessa forma. Se me falar de engenharia, que eu estudei 5 anos, eu não vou conseguir falar dessa forma. Porque essas coisas não tem nem sentimento, não exige nem meu sentimento essas coisas. Mas quando eu falo, irmão, e você não deve ser diferente, meu amado, todos nós, tão grande. Você imagina o autor de Hebreus falando de Cristo? Você imagina Pedro em Pentecoste, em Atos capítulo 2, falando de Cristo? Você imagina
Paulo falando de Cristo em Atenas. Como que você acha que era a mensagem, meu amado? Como você acha o coração desses homens? Cristo diz que Abraão, porque está fresco, né? João capítulo 8, verso 56, exultou quando viu o dia do Senhor. O dia de Cristo. Abraão, quantos anos Abraão viveu antes de Cristo? Quantos anos? Se Abraão viu de longe, acho que Abraão foi o que mais viu longe. E ele exultou. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Estava fazendo catecismo com a minha esposa ontem, ortodoxo. A segunda pergunta fala: como que podemos ter certeza desse consolo? Depois vocês leiam. E ele fala sobre alguns pontos que podemos nos firmar nesse consolo. E um deles, onde ele traz mais textos, é gratidão. E como é que é ser grato? É só dizer obrigado? Ser grato, meu amado, conforme as Escrituras, é você andar em luz. Ser grato é você não apresentar o seu corpo como servo do pecado. Ser grato a Cristo é você ser conformado a Ele. Andar como Ele andou. Isso é ser grato. Isso é ser grato. Esse é o peso do Evangelho e que as pessoas deveriam temer. Como o verso 2 afirma, a mensagem do Antigo Testamento não poderia e não pode ser violada, sem que se sofra as devidas consequências. Quanto mais então, devemos nós valorizar nossa salvação. Valorizar. Se ignorarmos o Evangelho, é impossível escaparmos da ira de Deus e da sua punição. Aqueles que ignoram o Evangelho estão debaixo da ira. Aí você precisa analisar a sua conduta. Porque, amados, ignorar o Evangelho não é simplesmente falar: não quero Jesus. Tem pessoas dentro da igreja que ignoram o Evangelho. Quem nós somos? Quem nós adoramos? Quem é Cristo para nós? O que é o Evangelho para você? O que é a doutrina da justificação somente pela fé? O quanto você se apega a essa mensagem, o quanto você ama ela. O que você está disposto a fazer por ela? O quê? Amados, se ignorarmos o Evangelho, é impossível escaparmos da ira de Deus. Quanto mais precioso o dom, maior a penalidade caso ele seja ignorado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ou seja, o muito é dado, você pode caracterizar ele, enquadrar todas as pessoas que viveram após a morte de Cristo, que viram um sacrifício, plenitude dos tempos, em diante. A esses foi entregue uma mensagem ainda melhor, ainda mais sublime. E o que eles têm feito com isso? Manchado o nome de Cristo. Sujado. Já viu pérolas aos porcos? O próprio Cristo ensina isso, né? O cão voltar ao próprio vômito. João vai dizer: nem ore por esses. Já viram isso? Nem ore por esses. Não é qualquer coisa, irmãos. Não é qualquer mensagem. E eu gostaria muito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te desse entendimento. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 7 e verso 8. Portanto, para vocês, os que creem, verdadeiramente, é claro, esta pedra é preciosa. A pedra que ele se refere é Cristo. É preciosa.
Como é que você trata uma pedra preciosa? Com alto valor. Lustra, né? Guarda num local especial, né? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Pedra angular, irmão, se vocês pesquisarem, fizerem um estudo, ou pedra de esquina, é aquilo que dá o esquadro na construção. Então, quando você tem essa pedra angular, se você pegar um quadrado e for construir, a engenharia civil sabe disso. Se você colocar tudo no esquadro, nas pontas, as paredes vão sair retinhas, bem estruturadas. Cristo é tanto a pedra angular, que sobre ela edifica todo o corpo, quanto a pedra de tropeço, que muitos cairão sobre ela e serão esmagados. Porém, amados, olha só o que é ser esmagado ou cair sobre essa pedra. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Porque certamente um eleito vai crer. Amados, Cristo não é peteca de brincadeira, que você joga para um lado, joga para o outro, uma hora você deixa no canto, né? Não é uma vestimenta, não é algo que você se adorna, um utensílio, que hora você quer e hora você não quer. Ele é pedra angular. Ele é pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Olha só, como é que eu vou rejeitar a pedra de esquina? Entenda o que Pedro está querendo dizer. Os construtores rejeitaram. Sabe o que ele está falando? É como você construir uma casa fora do esquadro. Tudo torta, tudo sem direcionamento. Uma casa que de hoje fala casa feia. Isso aí não é a casa de Cristo, não. O contraste, então, é estabelecido. E ele continua dizendo, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, ou seja, nesse versículo a ênfase está sobre Jesus, cuja palavra é confiável. Jesus, cujo nome é derivado de Josué, ou seja, que representa salvação no hebraico, estava proclamando primeiras riquezas da salvação. O primeiro que veio anunciar o evangelho é Cristo. Desde o momento da sua aparição pública até o dia da sua ascensão, ele pregou o evangelho. Ele entregou a sua vida pelo evangelho. Jesus expôs a plena revelação redentora de Deus. Vocês têm noção, irmãos? Olha o que o verso 3 ele disse: o qual, sendo o resplendor de sua glória, a imagem expressa de sua pessoa. Cristo veio assim diante dos homens para anunciar a salvação. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja só, o autor e seus leitores não faziam parte dessa primeira geração de cristãos. Foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram. Quem ouviu de Jesus? Os apóstolos. Então, primeiro quem anunciou? Cristo. Cristo andou com os discípulos, que se tornaram apóstolos. Eles anunciaram, aí veio eles, o autor. Então, digamos que o autor aqui vem de uma terceira geração. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. E esse texto aqui, se podia grifar, e é o que prova que não é nenhum dos apóstolos que escreveu essa mensagem, essa carta, esse texto. Uma resposta a uma possível objeção. No entanto, talvez os leitores dissessem que não ouviram Jesus proclamar sua mensagem, pois o ministério terreno de Jesus durou somente 3 anos e limitou-se principalmente a Israel. Então eles poderiam falar, né? A objeção é a seguinte: já que ele viveu num local, anunciou num local, eu não ouvi a mensagem, então aquilo foi apenas para aquele povo, não para mim. Cristo, ele ordenou
Mateus capítulo 28, a grande comissão dos discípulos, anunciar o evangelho, ou seja, a mensagem continuou. Aí vem as autoridades que Cristo instituiu para cuidar da mensagem. Amados, o quinto mandamento, você deveria olhar para ele com mais cuidado. Porque Cristo, o próprio sistema de Cristo de preservação do Evangelho, de anunciação do Evangelho é através de autoridades, de pessoas que ele levanta, e isso pode até ser seu pai. Para quê? Para você desrespeitar? O que esse cara está falando? Nós deveríamos tomar cuidado com a nossa conduta. Verso 4 e último. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres, ou seja, aqueles que receberam a mensagem de Cristo, os apóstolos. Além do fato de que os apóstolos haviam recebido do Filho de Deus a mensagem que pregavam, o Senhor também imprimira seu selo de aprovação na pregação por meio de milagres, como por uma solene rúbrica. Amados, aqui está a prova de que milagres, dons do Espírito Santo, ele teve uma finalidade. Isso na era apostólica, para quê? Porque precisava sair de Cristo, passar para o homem. Veja, tem uma diferença de superioridade. Cristo para o homem. Logo, o homem poderia ser descredenciado. Ah, você é um homem. Então era necessário um selo de autenticação naquela mensagem. Então eles pregavam através de sinais e maravilhas, comprovando então os mesmos feitos que Jesus fazia. Ressuscitado, Jesus e os apóstolos também. E Eutico, o que Paulo fez com Eutico? Ressuscitou. Curava coxos, doentes, curava. Então, amados, cuidado com esses dons. Por que nós somos cessacionistas? Por causa desse texto. Porque aqui nos dá a validação por que realmente é necessário esse dom. Por que lá em Pentecostes teve o dom de línguas, a glossa? Para que a mensagem do Evangelho fosse realmente entendida. Nós temos... Para que eu vou falar línguas hoje? Que validação que nós precisamos hoje? Sendo que o cânon das Escrituras já está fechado, isso já foi preservado, isso já foi entregue até nós. O que nós precisávamos era dos milagres feitos pelos apóstolos. É isso que nós precisamos entender. E é isso que o autor hebreu está nos falando. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Olha só, irmãos. Sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito completaram a proclamação da palavra de Deus nas primeiras décadas do nascimento e desenvolvimento da igreja cristã. O livro de Atos está repleto de exemplos vívidos de milagres. Pedro curou o homem aleijado na porta do templo, chamada Formosa, Atos capítulo 3. Censurou Ananias e Safiras e eles foram mortos, no capítulo 5 de Atos. Restaurou a saúde a um paralítico, capítulo 9 de Atos, você vai ver isso também. Mas veja, as palavras utilizadas pelo autor de Hebreus é sinais, que vem do grego semeion, prodígios, que vem do grego terás, e milagres, que vem do grego dunamis. O primeiro significado de semeion, ou sinais, é marca. Veja só. Então o evangelho ele precisava de uma marca. É isso que é os sinais. Tá? Segundo significado dos prodígios, terás, significa realizado por alguém. Um milagre realizado por alguém. Então, por ser apóstolo, precisava de uma validação deste milagre realizado por alguém. E o terceiro significado, dunamis, é poder, força,
habilidade. Então precisava realmente, amados, dessa autenticidade. Primeiro são chamados sinais, porque incitam a mente humana a atentar para algo mais elevado. Então veja, quando eles pregavam o evangelho e demonstravam isso através de sinais, prodígios, maravilhas, a pessoa já logo tinha sua atenção voltada pensando, isso aí é algo superior. Pode um pecador curar a vista de um cego? Entenderam? Então veja que o capítulo que estamos em João, nos domingos, ele vai falar muito sobre isso. Porque vai ser o argumento do próprio cego. Nunca se curou um cego de nascença. E ele está falando das Escrituras, do Antigo Testamento. E não tem relato de nenhum cego curado de nascença. Ou seja, o milagre de Jesus também autenticou a sua mensagem. E em seguida são chamados de prodígios, porque inclui o que é novo. Quem que a gente fala? Um prodígio aí, ó. Menino prodígio. Algo novo, algo inusitado, algo surpreendente. Isso que é evangelho, amados. E milagres, porque neles o Senhor exibe a sua marca especial e extraordinária do seu poder. Paulo vai dizer em Romanos que o evangelho é o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Não existe milagre maior do que uma alma transformada pelo poder do evangelho. Não existe. Esse é o milagre que nós buscamos. É isso que queremos. Eu não quero dom de cura, eu não quero nada disso. Nem penso nisso, línguas. Sabe o que eu quero? Salvação através do evangelho. Esse é o milagre. Esse é o maior prodígio. Transformar um mentiroso em alguém que fala a verdade. Pegar um ladrão e transformar em alguém de valor, um trabalhador, um homem responsável. Esse é o poder. Dar nova vida, um homem temente a Deus. Você já viu, amados? As Escrituras dizem que exalam o aroma de Cristo, os salvos. Exalam o aroma. A afeição dele brilha. Essa é a beleza do Evangelho, esse é o poder de Deus, a transformação. E isso que nós devemos atentar, não só ouvindo, mas escutando, meditando, anotando, depois refletindo, falando com o marido, com os filhos, no sentar, no levantar, no dormir, no andar. É sobre isso que devemos falar, irmãos. E perceba, o início da igreja foi marcado por essas comprovações, sinais, prodígios e milagres. As palavras sinais e prodígios eram usadas como sinônimas, intercambiáveis, especialmente em Atos, onde esta frase, sinais e prodígios, ocorre 12 vezes, em que aparece em todo o Novo Testamento. Além do mais, a frase ocorre nos primeiros 15 capítulos de Atos, os quais dizem respeito ao primeiro crescimento e expansão da igreja. Você deve pegar as palavras prodígios, sinais, dons, e para que você entenda se isso teve continuidade para nós ou não, aplique essas palavras no contexto. Você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, em que contexto a igreja foi fundada. Qual foi a serventia daquela igreja? E aí você vai entender. Qual foi a era que ela foi plantada? A era apostólica? Claro, Paulo estava lá. Ele que fundou. Então assim você vai desmistificando essas falácias. Tá? E entendendo o propósito de Deus. A história da igreja. A construção, a edificação. Desde Mateus capítulo 16. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. A partir dali, meu irmão, você tem que entender como que foi o desenrolar disso. Como que Deus edificou a sua igreja, irmãos. Depois os apóstolos, como é que foi? Como sucedeu? Isso tem uma sequência. Mas perceba também que ele fala, ele usa a expressão dando testemunho, né? Testificando também Deus. Por que ele fala isso? Quando ele faz uso das palavras milagres, isto é, que devem servir para estabelecimento do evangelho. Descobrimos que quase todos os milagres, em qualquer tempo em que são realizados, têm como propósito de serem selos
da palavra de Deus. Já leram o diário de David Brainerd? Diz que ele está na aldeia indígena e ele começa a orar. E os índios começam a entender a palavra dele. E ele prega. Com base em Isaías 53, se eu não me engano. E os índios chegam à conversão. Qual que foi o propósito do milagre ali? Pregação do Evangelho. Tem alguém doente aqui? Vem aqui, eu vou te curar. Vou orar e vou te curar. Isso é para pregar o Evangelho? Todas as vezes que nós vemos as Escrituras, milagres acontecendo, isso é para testificar, como está o texto. Testificando também Deus. É a validação, irmãos. Não é para uso assim, despretensioso, como as pessoas fazem. E distribuídos por sua vontade. Então eu não tenho dom nenhum. O dom é do Espírito. E ele é soberano. Então não é algo que eu falo, vou fazer agora e vou fazer. Negativo. Não posso arrogar isso para mim. Isso é distribuído por sua vontade. É dele, não é meu. Esses dons foram para auxílio do Evangelho. A frase, segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua vontade, nos lembra que esses milagres, aos quais ele faz referência, não podem ser atribuídos a alguém mais. Ah, vai lá no fulano e tal igreja, lá no endereço tal, que aquele pastor lhe cura. Sabe os cultos de campanha? Que enche a igreja. Vai vir o pastor que cura, o curandeiro. Aí você vai ver lá o que falou do Evangelho. É a igreja assim, ó, cheia de incauto, cheia de pessoas que não entendem nada sobre o Evangelho. Conclusão, amados. Repetidamente, o autor adverte ao leitor que somos nós a não se desviar do Deus vivo. Ele vai falar isso no capítulo 3, verso 12. Veja as exortações. Acutelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Cuidado. Então você vai perceber que o autor de Hebreus, ele constantemente vai nos exortar. Constantemente. E escreve que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Isso ele diz no capítulo 10, verso 31. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Pois nosso Deus é fogo consumidor. Ele diz isso. Capítulo 12, verso 29. Amados, a negligência da palavra de Deus não parece ser um grande pecado. Mas o escritor, ao contrastar esse pecado com a desobediência do povo lá no Antigo Testamento, ensina que ignorar a palavra de Deus é uma ofensa seríssima. Amado, você acha que Deus, pensa só um pouquinho só, você acha que Deus preservou esse livro milagrosamente para que você tenha na sua casa, a seu acesso, para que depois ele não te cobre nada? Você acha que a sua negligência vai passar impune? Você acha? A sua, a minha? Você acha? Tem certeza disso? Amados, visto que Deus nos deu a sua completa revelação, está aqui, no Antigo e no Novo Testamento. É impossível para nós escaparmos das consequências da desobediência ou da negligência. Pois essa mensagem foi entregue pelo próprio Deus, o Filho, e confirmada, como vimos, pelo Espírito Santo. Então veja, até mesmo na mensagem do Evangelho, Deus enviou, o Filho anunciou, e o Espírito Santo está confirmando que isso é verdade. Para quê? Para que eu e você se mantenhamos negligentes, ignorando a palavra? É isso? Você acha que é isso? O Deus Criador desse universo, entregando a sua mensagem para a gente destratar dela? Não pense isso, irmão. Não passará impune.
Você deveria agradecer. E lembre-se, agradecer é ter uma vida conforme Cristo. Seguir o que esse livro diz. E não viver de qualquer forma. Essa é a exortação do autor aos Hebreus, que constantemente ele vai nos trazer. Que Deus te abençoe, amado. Que você reflita nisso, nessas palavras, que consequentemente nos leva a refletir na nossa conduta. E como temos tratado a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar.